as concepções de cada autor, tu quer dizer? É porque, assim, ó, na aula passada, a gente falou bastante das concepções, né? Então, eu Sim. acabei explicando cada uma dentro do momento social que cada uma existiu, né? Que cada uma foi estruturada. E dentro dessa estrutura das concepções, né? A gente, dentro da alfabetização, a gente vai usar dependendo do método que tu vai usar, dependendo de como que tu entende a alfabetização, tu vai seguir ou por uma concepção, ou pode seguir também por várias concepções, né? Então, se a gente pegar lá o inatismo, maturacionismo, né? Essa concepção, ela nos dá o quê? Ela nos remete à ideia de que a criança precisa de uma maturidade para aprender, né? Ela tem que ter uma certa idade para compreender certos conhecimentos, né? Depois vem o comportamentalismo. Comportamentalismo nos traz o quê? Para esse entendimento. Ele nos ajuda a perceber que a memorização, ela alavanca o nosso aprendizado, né? Então, a gente usa isso também dentro da nossa didática da alfabetização, porque a criança, necessariamente, ela precisa memorizar as letras, memorizar o som, né? Que são os grafemas e os fonemas. Então, essa concepção, ela nos traz essa, digamos, essa certeza, né? Que a memória é importante para a aprendizagem. Aí vem o construtivismo, né? O construtivismo, ele traz toda a epistemologia do conhecimento, ou seja, ele traz e discute como que a criança aprende. Então, na percepção anterior, que era o comportamentalismo, ali trazia a questão da memória, né? Então, quanto mais você automatiza, né, a tua aprendizagem, mais rápido ela se dá. Já no construtivismo, o que que é? A ideia deles era que a gente, né, enquanto profissional da educação, a gente vá desenvolver na criança aquela construção do conhecimento, né? Então, através da construção do conhecimento, a criança aprende e ela adquire aquele conhecimento e é, é não vou dizer que ele seja mais durável, porque se a gente for relacionar o comportamentalismo com o construtivismo em relação à aprendizagem, né? A questão de fixação, a memória é tão produtiva para a memória, né? Memorização é tão produtiva quanto a construção do conhecimento. Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, memorizar é tão produtivo quanto construir o conhecimento. Ficou claro? Que essa parte, às vezes, ela deixa um pouco em dúvida, assim. Já daí, Piaget, é claro, né? Ele traz toda essa epistemologia do conhecimento e ele vai fazendo por fases desde do início lá do desenvolvimento da criança, né? Então, o que uma criança aprende com 1 ano, o que ela aprende com 2 anos. Então, ele vai dando toda uma sequência de como você pode desenvolver a aprendizagem da criança e aprimorar essa aprendizagem. Aprimorar no sentido de quê? Porque se você ensina para a criança, digamos assim, quando ela está na fase concreta, né, que é de 1 até 11 anos, quanto mais você ensina de forma concreta para a criança, quando ela tem de 1 a 11 anos, quando ela for para a fase abstrata, ou seja, vou dar um exemplo do que é o abstrato, né? O concreto é quando você vai fazer, por exemplo, uma adição e você mostra para ela, né? São 3 lápis mais 2 lápis igual a 5 lápis. Então, isso é a fase concreta. Aí, a fase abstrata já é aquela que você vai, que é a partir dos 11 anos, né? A criança entra para o Fundamental 2 e ela já está apta, né, a adquirir aquele conhecimento do x ao quadrado. Lembram do x ao quadrado? Né? Ou então, 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9,
né? Por que que ele é abstrato? Justamente pelo conceito que está junto com ele. Olha só, 3, você daí visualiza o número 3, né? E tu diz ao quadrado. E lá em cima do 3 está escrito o numeral 2, né? Então, esse é um conhecimento abstrato, porque a criança precisa entender que aquele 2 é uma potência. Então, é 3 na potência, elevado na potência 2. Percebe o quanto abstrato é isso? Se você trabalhou de forma adequada com essa criança até os 11 anos, no concreto, quando ela chega no abstrato, ela tem uma facilidade enorme de compreensão desse abstrato. Se não foi trabalhado com ela a questão concreta, né? Quando ela chega no abstrato, ou quando ela vai fazer relações, né? Porque quando a criança está apta ao abstrato, ela já faz relações. Como não foi trabalhado de forma adequada, o concreto, antes dos 11 anos, né? Ou até os 11 anos, depois ela tem dificuldade na aprendizagem, tá? Então, por isso que a concepção piagetiana ou a concepção construtivista, né? Ela traz esse entendimento de uma forma muito, digamos assim, didática também, né? Para a gente que é professor. Porque se tu entende isso, tu consegue desenvolver na criança N possibilidades de desenvolver o conhecimento dela. E que ela, lógico, vai avançando cada vez, né? Então, por isso que dentro da alfabetização, como que a gente vai trabalhar a questão concreta, né? Até os 11 anos. Ali, com as letras, com as palavras, com os textos e assim por diante. Então, quanto mais você desenvolver isso de forma concreta, mais essa criança depois, lá no 4º ano, 5º ano e assim por diante, né? Ela vai ter um desenvolvimento da leitura, da compreensão, né? Então, o que é a abstração dentro da alfabetização? É quando ela já consegue ler de forma rápida e, ao mesmo tempo que ela lê de forma rápida, ela contextualiza aquilo que ela está lendo, né? Ela não fica tentando entender, ela lê rápido, como vocês agora, né? Enquanto professores, vocês leem um livro, ou leem uma frase, ou leem alguma coisa, rapidamente vocês conseguem interpretar. Ah, isso é para fazer isso, ou isso quer dizer isso, ou esse autor está me comunicando tal coisa, né? Então, isso vocês já estão aptos para essa abstração. A criança, quando está ainda nessa fase inicial, ela não tem essa compreensão tão rápida, né? Então, quanto mais você utiliza o concreto, mais essa abstração, quando chegar lá no 11 anos, ela vai conseguir. E Piaget deixa isso muito claro, e isso ajuda muito quando a gente vai estar trabalhando com eles, né, em sala de aula. Em sala de aula, em casa, ou como vocês queiram, né? Então, a ideia de trazer por que as concepções pedagógicas interferem no processo e na didática da alfabetização foi uma forma de eu dar uma resumida na aula anterior, né? E trazer, né, para vocês esse entendimento do porquê que a gente conversou semana passada sobre isso, tá? Ficou claro? Tranquilo? Ficou? Sim. Ótimo. Então, né, dentro das concepções pedagógicas, tem a epistemologia do conhecimento, e como é que nasce essa concepção, né? Ela vem justamente com uma necessidade do momento social, né? E da compreensão de aprendizagem, que, no fundo, é isso que eu estava colocando, né? Daí, dentro dessa concepção, nascem novas perspectivas sobre a memória, que, com o comportamentalismo, a memória era vista como uma mera repetição, né? Então, aí tinha, não sei se vocês lembram, mas na época do comportamentalismo tinha, assim, a professora de história dava lá 20 questionário, né? Um questionário com 20 perguntas e respostas. Você tinha que estudar essas 20 perguntas e respostas e na prova iria cair 10. Então, você decorava aquilo ali, mas você muitas vezes não tinha o contexto do que você estava decorando, né? Com o construtivismo, a memória
vem ainda, ela é colocada, mas ela precisa de uma contextualização, tá? O autor traz essa necessidade da contextualização, que é, dentro da alfabetização, a mesma situação, né? Então, você vai trazer uma palavra, você contextualiza aquela palavra, né? Enquanto você está trabalhando com a criança. Ou você vai trazer um texto, você contextualiza aquele texto, e assim por diante, né? Se você vai trazer uma história, você brinca com a criança com a história, você dramatiza, você faz N situações com aquela história, você faz desenho, né? Você faz uma nova interpretação da história. Então, isso traz uma contextualização daquele conteúdo, né? Não fica uma situação, tipo assim, vou dar história só por dar história. Não, tem toda uma contextualização por trás e tem todo um objetivo, tem todo um planejamento que leva você a desenvolver na criança N habilidades, N competências, né? Tá? E daí, assim, as concepções pedagógicas e o método de alfabetização, né? Então, desde o século XVI, né, até os dias de hoje, é claro que o mundo mudou muito. E dentro desse período, né, secular, a gente, enquanto pedagogo, enquanto, né, estudiosas que a gente e tantos outros que vieram antes da gente, começaram a trazer conceitos, né, de como ensinar essa criança, de como trazer para ela, né, o melhor entendimento de tudo. E não é à toa que na busca por diretrizes, né, mais atuais para a educação, surgiram diversas metodologias e propostas alternativas à escola tradicional. Aqui é um outro ponto. O que é uma escola tradicional? Gostaria que vocês me trouxessem esse entendimento, né? O que é uma escola tradicional? Seria igual nos tempos mais antigos, assim, que ensinavam as crianças, tudo tinha que ficar sentadas, e o professor lá na frente, não tinha tanta participação, o professor era que falava mais, né? Sim, esse é um conceito de escola tradicional também. O que mais que vocês lembram da escola tradicional? É que o professor, ele copia e ele passa no quadro e o aluno, ele só fica ali copiando, eles não têm interações, eles não aprendem brincando. Isso, Bruna. E daí isso também está junto com a concepção da teoria construtivista, que isso que a Bruna falou, né? Não adianta o professor ficar lá no quadro só escrevendo, escrevendo, o aluno copia aquilo tudo, mas ele não traz o contexto, ele não traz a interpretação daquilo que ele está trabalhando, né? Ou não deixa a criança também interpretar aquilo que ele está desenvolvendo, né, enquanto professor. Não pergunta para a criança o que tu entendeu aqui, o que compreendeu ali, né? Qual é a tua dúvida e assim por diante. Então, essa escola tradicional que antes era, vamos dizer assim, foi a escola dos nossos pais, né? Não vamos dizer que eles não aprenderam, eles aprenderam. Alguma coisa eles aprenderam porque a gente está aqui, né? Então, alguma coisa deu certo. Só que naquele momento era tranquilo, né? Daquela forma. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento, né, de tantas outras possibilidades que temos, a educação ela está arrumando para um outro momento, né? Que é esse momento de realmente estudar, aprofundar, rever algumas teorias, rever alguns conceitos, né? Que através dessa revisão a gente vai aprimorando o nosso trabalho no dia a dia da escola, né? Junto com as crianças. Então, nenhuma prática pedagógica é neutra, tá? Então, todas as práticas pedagógicas que vocês utilizam dentro da sala de aula, que vocês, né, trabalham, ela não tem uma neutralidade, ela está sempre voltada a uma concepção, certo? Então, dentro daquilo que vocês trabalham, dentro daquilo que a gente já conversou, vocês já conseguiram perceber qual concepção está mais dentro da prática pedagógica de vocês?
Eu ainda não, eu peguei um pouco da primeira aula, né? Então, ainda não consegui perceber qual é a minha prática. Não, isso é tranquilo. Eu tento, E o eu legal costumo disso, dizer, só um pouquinho, o legal disso, Bruna, é que você já começa a procurar dentro da tua prática onde ou o que você utiliza de cada uma, certo? Então, isso te dá uma consciência diferencial de outros professores que ainda não têm esse conhecimento. Porque daí, quando tu está usando, bom, agora eu vou trabalhar e vou pedir que a criança memorize tal conceito, né? Bom, eu vou trabalhar porque eu sei que isso é importante, que vai dar um resultado lá na frente, que vai ser útil para ela, né? Então, eu, enquanto professora, estou segura, né? Agora eu vou trabalhar a questão do construtivismo. Então, vamos trabalhar o desenvolvimento desse conhecimento, né? Como que essa criança vai adquirir de forma mais adequada esse conhecimento? Então, eu estou usando o construtivismo. Porém, quando eu uso o construtivismo, construir com ela aquele conhecimento, nada impede que eu vá desenvolver também brincadeiras ou atitudes ou situações que leve ela a memorizar aquilo que eu ensinei. Por quê? Porque a memória, né, que muitos autores falam muito mal da memória, porque daí a memória, ela reporta aquela questão da escola tradicional. Digamos, se a gente for ver isso de modo rudimentar, ok, mas se você utiliza a memória de forma de brincando ou fazendo tantas outras atividades, ela traz um resultado muito bom, porque a memória, em síntese, né, o que a memória traz para nós humanos? Ela traz autonomia. Então, quanto mais a criança memorizar certos conceitos, mais autônoma ela vai ser, certo? Então, um exemplo da tabuada. Quanto mais ela decorar a tabuada, a palavra decorar, não se assuste, tá? Ela não é dinossauro. Porque muita gente diz, ui, decorar, isso é coisa antiga, isso é coisa ultrapassada. Não, isso alguns autores colocam, mas é importante que a gente desconstrua esse conceito, né, de que a memória trabalhar a memória dentro da sala de aula é ultrapassado. Não, não é ultrapassado, tá? Porque ela traz autonomia àquela criança, àquele futuro cidadão, certo? Então, se uma criança decora a tabuada, vamos pegar esse conceito que é o mais, assim, né, que é, vamos dizer, ele foi muito mal visto e ele está trazendo um prejuízo enorme para a educação. Porque se tu pega uma criança de 6º ano, 7º ano, e pede para ela fazer essas contas, né, que a gente estava falando, x ao quadrado, raiz ao quadrado, ela não é que ela não entende o x ao quadrado ou que ela não entende a raiz quadrada. Ela tem dificuldade porque ela não memorizou a tabuada. Se ela memorizou a tabuada, ela faz esses exercícios de forma muito rápida, muito autônoma. Então, o ganho de quem memorizou a tabuada é um ganho diferencial daqueles que não memorizaram a tabuada. E a tabuada, ela deve ser memorizada até os 11 anos, de forma brincadeira, utilizando a brincadeira, sim, né? Utilizando a brincadeira, fazendo jogos, fazendo N atividades que tragam para a criança esse conceito da tabuada, né? E a memorização dela. Mesmo também com as letras, né? Mesmo também com as palavras, que depois a gente vai entrar mais profundamente dentro da questão alfabetização e a gente vai, né, juntando essas concepções, vocês vão ver que, por exemplo, tem palavras na língua portuguesa que tem que ser decorada. Não dá para você compreender. Um exemplo rápido, seção. Quantos tipos de seção, né, a gente tem na nossa língua portuguesa? Tem a seção de almoxarifado, que se escreve de um jeito, a seção de câmara, que se escreve de outro jeito, tem a seção de cessar, né, que se escreve de outro jeito, e tem um outro tipo de seção que eu ainda não lembro agora qual é, mas, percebe? É a mesma seção, se diz da mesma forma, porém, o som é o mesmo, né? Seção, seção e seção. Porém, se escreve de forma diferente e se usa em situações diferentes. Se a criança, né,
até o 4º ano, não perceber isso, não decorar, não organizar, depois ela vai escrever a palavra sessão sem saber onde é que ela vai usar, né? Então, são situações pequenas da nossa língua portuguesa que exigem essa questão da memória, porque ela tem essas peculiaridades, digamos, né? Outra coisa, o funcionamento das linhas pedagógicas, né, podem gerar muitas dúvidas na comunidade escolar. Por quê? Porque daí uma professora usa um tipo de concepção, outra usa outra, outra usa outra. E isso gera, muitas vezes, para a criança, dificuldade na aprendizagem. E muitas vezes a professora até usa concepções diferentes, sem mesmo ela perceber que ela está usando concepções diferentes. Às vezes ela pega um livro, às vezes ela pega um autor, né, que ela ainda não sabe qual é a concepção desse autor, e ela vai, né, junto com aquele autor, mas ela não tem, digamos assim, a prática ou a certeza de que aquilo é o melhor para a criança. E como ela não tem a certeza, a criança muitas vezes acaba não entendendo o que é que a professora quer passar, né? Então, é importante entender essa questão das linhas pedagógicas para que a gente tenha possibilidade de realmente ensinar de forma tranquila, né? Então, com o surgimento da proposta construtivista, existem 4 principais pontos, né, na sua aplicação de alfabetização, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente.